Se fé é só acreditar que Deus existe, então o diabo seria o maior crente de todos. Bem-vindo ao Bíblia na Pele, eu sou Felipe Bittencourt, sou pastor Meira Batista aqui de Campo Grande e esse programa é um programa que fala um pouquinho de algum texto bíblico e como que a gente pode entender ele melhor e principalmente aplicar na nossa vida, no dia a dia, por isso que o nome é Bíblia na Pele. E hoje nós vamos falar de um dos textos mais conhecidos que fala sobre fé, mas principalmente a gente vai entender um pouco melhor o que de fato esse texto fala sobre fé e como a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Essa confiança em Deus que muda os meus hábitos, que muda a minha vida, que muda aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou decidir, a forma que eu vou pensar, a forma que eu enxergo o mundo. E você pode abrir aí já em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que, como eu falei, é um dos textos mais conhecidos sobre fé. Inclusive, aqui no texto, ó, se eu botar aqui na tela para vocês, o início aqui do texto já fala um pouquinho que esse é exemplos de fé. Tá vendo aqui? Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto. Você tá vendo aí o meu tablet, onde eu tô colocando aqui e eu vou escrever para vocês. Vocês perceberam que mudou aqui um pouco, ó, vou até mudar aqui a transição, ó. Tá ficando um pouco mais arrumado aqui o fundo, a câmera tá melhor localizada, em breve esses livros vão estar já certinho, bonitinho, mas como eu falei, eu tava dando uma geral aqui no escritório e tá dando certo. Bom, vamos lá pro texto agora. Leia aí o versículo 1 até o versículo 6, ó. Ora, a fé é a certeza, então a gente precisa primeiro já sublinhar essa palavra aqui, certeza daquilo que esperamos, ok? Isso é muito importante a gente entender. Às vezes eu olho para baixo que eu tô me vendo aqui para ver se tá gravando, ok. É a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bom, vamos lá. Primeiro versículo vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza. É muito importante essa palavra aqui pra gente. Porque o que acontece? Essa palavra aqui, no original, ela tem 3 significados, né? A gente até pode escrever aqui, ó. Vou pegar minha colinha aqui, ó. Hipostasis. É o que significa essa palavra no original. Essa palavra, ela tem 3 significados, ok? Primeiro é substância, depois é fundamento e depois escritura ou documento. Então essa palavra hipostasis, ela significa essas 3 coisas ao mesmo tempo. Ela pode ser usada para significados diferentes, ou seja, para substância, para fundamento ou para escritura, um determinado documento. Então ela pode ser usada nessas 3 situações, mas aqui parece que o autor ele fez de propósito. Ele pegou uma palavra que significa 3 coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, nesse texto aqui, as 3 coisas funcionam para explicar o que é fé. Quando ele fala sobre substância, ele está falando o seguinte: olha, a fé, a certeza, na verdade, né? A fé é essa certeza, ou seja, é essa substância. E quando ele fala a palavra substância, ele está dizendo sobre, imagina se você você faz um brigadeiro, né? Você faz lá um brigadeiro, ó, vou até desenhar um brigadeiro aqui, ó. Faz um brigadeiro, parece um brigadeiro isso aqui? Acho que sim, né? Ó, você faz um brigadeiro aí e você tem o brigadeiro que você fez grandão e você faz vários brigadeiros pequenos, que é aquele docinho que a gente come em festa. Aquele brigadeiro pequeno, ele é da mesma substância daquele brigadeiro grande, né? Que você tirou ali e dividiu ele em 2, é a mesma substância, ou seja, é o mesmo gosto, é o mesmo sabor, é a mesma textura, tem a mesma cor, tudo isso porque ele saiu da mesma coisa. Quando ele fala que a fé é a certeza, ou seja, essa substância, ele está dizendo, sabe, o futuro. Tem o futuro e tem o presente. A fé é essa substância do futuro no presente, ou seja, ela tem o mesmo sabor, o mesmo sentimento, a mesma textura, a mesma cor que o futuro. Não é o futuro, mas é a mesma substância, é a mesma coisa que o futuro. É algo tão certo, que é praticamente como se o futuro já tivesse se materializando ali. Então, por exemplo, você pega o brigadeiro grandão e faz o brigadeiro pequenininho, não é o mesmo brigadeiro, você divide em 2, mas é a mesma coisa. Então ele está dizendo, é tanta certeza que você tem que você já pode dizer que já está vivendo aquilo. De
tão certeza que é, ou seja, é da mesma substância do futuro, a fé. Depois ele vai dizer que a fé é esse fundamento. O que é o fundamento? É aquilo que você faz com a certeza de que vai vir algo depois. Então imagina uma casa, você constrói um fundamento. Quando você constrói um fundamento, você está dizendo que depois vai ter algo ali. Então é tanta certeza que vai ter algo ali que você já pode contar com aquilo construído. Porque você faz o fundamento não só, tipo assim, vou fazer o fundamento, depois ver o que dá. Ou eu vou fazer o fundamento e é só isso que eu vou fazer. Não, o fundamento ele já nos diz que vai vir algo depois. Então a certeza é esse fundamento de que nós sabemos que vai vir algo depois. E a última coisa que ele fala é sobre escritura, sobre esse documento. Uma palavra que ele pode utilizar aqui bem é um documento legal. Documento legal de algo que já pertence a você, só não está nas suas mãos. Então imagina que você ganhou uma herança, ela já é sua, legalmente ela já é sua, ela só não foi depositada na sua conta ainda. Então você só está esperando, porque é certeza que vai ser depositada. Então a fé, esse documento legal desse futuro que você já sabe que é real, que você já tem certeza que vai acontecer, você já tem um documento legal provando de que aquilo vai vir à existência, só não aconteceu ainda e você vai esperar. Então você percebe que ele utiliza essas três palavras para dizer, olha, a fé é tudo isso, ela é a substância do futuro, de tão certo que vai acontecer que é como se o futuro fosse agora. Esse fundamento, sabendo que com certeza vai vir algo depois. E é esse documento legal já dizendo que pertence a você. Então, o que é fé? Primeira coisa, é essa certeza absoluta. Absoluta, tá bom? A fé torna real aquilo que é irreal. A fé é essa consciência, né, e essa confiança presente hoje, mesmo que aquilo que vai acontecer ainda não tenha acontecido. É interessante que depois a gente vai aqui pro versículo 4, que ele começa a falar, né? Ele fala de Abel, depois ele fala de Caim. Se a gente for mais para baixo, a partir do versículo 7, ele vai falar de Noé, depois de Abraão. Ele sempre vai dizer, olha, por exemplo, Noé. Noé recebeu uma palavra de Deus e ele tinha tanta certeza que aquilo iria acontecer que ele já começou a construir a arca como se aquilo fosse real, como se a chuva fosse real. Abraão a mesma coisa, ele saiu de casa como se aquela promessa de Deus já fosse real. Moisés andou como se a promessa de libertação já fosse real. Então, é uma certeza com tanta convicção que você já age como se aquilo fosse real sem ter acontecido, mesmo sem ter acontecido. E aí ele continua no versículo 2, ele vai falar, né? É a certeza, a hipostasis daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, por meio do que, gente? Por meio dessa fé que os antigos receberam bom testemunho. Isso aqui é muito importante também, sabe por quê? Porque o bom testemunho, ele não vem de uma vida de coisas executadas. Ele não vem dos seus resultados. O bom testemunho, ele não vem de milhões de coisas que você está executando e fazendo, da sua grande espiritualidade, da sua grande santidade, daquilo que você põe o seu esforço, né? Põe o seu trabalho. Não vem da sua beleza, das suas realizações. O bom testemunho que eles receberam vieram por meio da fé. Isso é muito importante, que então aquilo que faz eu ser aprovado ou não é a minha fé. Não é aquilo que eu faço. É claro que a fé, ela vai me mover em direção para a execução, porque é como a gente usou o exemplo de Noé, se eu tenho certeza que aquilo é tão real, né? O futuro é tão real hoje, que eu já começo a viver e fazer, então a fé me impulsiona. Mas o que me torna aprovado é de fato aquilo que me dá certeza do que eu ainda espero e a prova do que eu ainda não vejo. Ou seja, essa substância, esse fundamento, essa escritura e esse documento legal. Isso me torna alguém que dá bom testemunho. Você imagina as pessoas que estão aqui na galeria da festa. A gente continua lendo o capítulo 11. Então a gente tem Moisés, a gente tem Davi, a gente tem Sansão, a gente tem Raabe. Isso aqui tudo são pessoas que foram consideradas aprovadas com fé. Agora você olha, Davi foi um assassino, um adúltero, Moisés foi um assassino, a gente tem Sansão que era um mulherengo, Raabe que era dona de uma casa ali meio duvidosa. Então você imagina, todos eles faziam coisas ruins, eram pessoas que precisavam da graça e de salvação, pecadores como todos nós, mas ainda assim eles estão nesse hall da fama de pessoas com fé, como se Deus tivesse uma casa e um corredor com vários retratos das pessoas mais importantes para ele, tivesse todas as pessoas que fizeram coisas terríveis, mas o que aprovou elas estarem ali foi a fé. Por isso que confiar, essa certeza, essa substância, esse fundamento, esse documento legal é tão importante para a nossa vida, porque é isso que nos faz ser pessoas aprovadas. As pessoas mais importantes para Deus são aquelas que confiaram na sua palavra e agiram em cima disso como se aquilo já fosse real. E aí ele continua e diz o seguinte, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela
palavra de Deus, de modo que aquilo que não foi feito, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Antes do autor entrar no hall da fama, que ele vai começar a partir aqui do versículo 7, ele já comenta de Abel aqui, ele tá dando um passo para trás, tá falando o seguinte: olha, antes da gente falar de feitos maravilhosos, não adianta nada a gente falar disso, da fé dessas pessoas, se antes a gente não falar de como o universo foi criado. Porque se você não crê que o universo foi criado e se tornou visível aquilo se vê não foi, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, aquilo que nós vemos, ele foi executado e feito por Deus, o universo ele foi feito por Deus e formado pela palavra de Deus. Se você não tem fé nem que isso é real, não adianta nem a gente falar sobre o resto. Então o autor está dizendo o seguinte: olha, vamos começar do começo, da palavra que criou tudo do nada, que trouxe tudo à existência. E ninguém estava lá, gente. Você estava lá quando Deus criou todas as coisas? Eu não estava, você não estava. Então como que nós cremos nisso? Pela fé. É uma confiança, é uma certeza de que aquilo é tão real, de que é como se a gente tivesse visto acontecendo, tivesse lá. Então a gente crê nisso. Se a gente não crê nisso, o autor está falando: ó, deixa eu falar primeiro sobre isso aqui, porque se não crê nisso aqui, nem adianta falar do resto. Você não vai acreditar em nada mais. Então a fé, ela começa a partir do momento que eu tenho certeza daquilo que eu nunca vi, mas que foi Deus que criou todas as coisas e iniciou o universo a partir da sua palavra do nada. Isso é muito importante porque aqui ele insere um elemento fundamental, que é a palavra de Deus. Por que esse é um elemento fundamental? Porque fé, gente, não é uma confiança cega, uma ilusão, uma atitude positiva, que eu penso assim: não, Deus não vai me abandonar, Deus vai fazer. A minha fé, ela tem que estar fundamentada em algo. Fundamentada, tá certinho, em algo. Onde a minha fé está fundamentada? Gente, na palavra de Deus. Todas essas pessoas que agiram em fé e foram aprovados e hoje estão na galeria da fama de Deus, na parte mais importante que Deus tem na casa dele, por exemplo, elas estavam fundamentadas na palavra de Deus. Então fé não é crer que vai acontecer. Eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Não, fé é estar fundamentado sobre aquilo que Deus disse e crer sobre o que Deus disse como se aquilo já fosse real. Então não é eu me engravidar de uma ideia que eu quero que aconteça e eu ter tanta certeza que aquilo que eu vivo como se aquilo fosse real. Não, mas é eu olhar para a palavra de Deus e viver como se aquilo fosse real. Então tem uma diferença, porque se eu penso que fé é eu viver, é só essa parte, tá? A primeira parte, fé é viver como se algo que ainda não aconteceu tivesse acontecido. Vamos pegar um exemplo, tá bom? Vamos supor que eu quero uma casa na praia. Eu quero uma casa na praia. E aí eu começo a viver como se ela existisse. E eu compro passagem para um lugar que tem praia, já começo a planejar as viagens, porque se fé é isso, a casa existe. Ela ainda não está materializada, então eu me engravido daquela ideia, que essa é uma expressão que as pessoas utilizam, inclusive, né? É para eu começar a gerar aquilo, porque uma hora vai acontecer. Não. Quando nós falamos sobre essa fé, que a gente vive como se já fosse real, é debaixo daquilo que Deus falou. Não é sobre aquilo que eu quero, que eu pensei, que eu imagino, que eu desejo. Não. A palavra de Deus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a palavra de Deus começa a dizer, por exemplo, coisas sobre mim, que eu sou filho, que eu sou abençoado, que eu fui justificado, que eu fui santificado, que eu serei glorificado, que eu estarei com Ele, que eu devo viver de uma certa forma, que o reino dele já está aqui através de mim, que eu sou imagem dele, que eu posso caminhar nessa terra, abençoando as pessoas através da vida do Espírito Santo que está em mim. Tudo isso é o que a palavra diz. Eu não me sinto assim, eu não me percebo assim. Não importa. Eu vivo como se eu já fosse assim, porque é o que a palavra diz e isso de fato é uma realidade. Então eu deixo de olhar para os meus sentimentos, para aquilo que eu acho, ou até para a minha história de vida que eu tive, né? Eu tive uma história de vida que eu acho que eu sou assim, ou que me disseram que eu sou assim, ou que eu construí que a minha vida vai ser assim. Não, mas o que a palavra diz sobre você? Então você vive de acordo com aquilo que Deus falou. E aquela substância do futuro, que às vezes você ainda não é aquele fundamento, aquele documento legal, você pode viver como se aquilo fosse realidade na sua vida hoje, porque é a palavra de Deus. Então eu vivo assim. Indo para uma parte mais prática, tem muita gente que recebe palavras de Deus específicas. Aí, vamos dar um exemplo de um missionário que vai para um determinado local, seja fora do país ou aqui mesmo no país. Às vezes ele recebeu uma palavra da parte de Deus e ele age em direção àquilo. E quer ver como isso é interessante? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes falam, né? Eu recebi uma palavra de Deus sobre algo. E o que você já está executando, se aquilo realmente foi palavra de Deus? Vou dar mais um exemplo usando a parte missionária, né? Deus quer me enviar para um determinado
determinado local. Você já entrou no curso da língua daquele local, você já está aprendendo a cultura, já está aprendendo como funciona a comida, como que são as relações, como que funcionam os relacionamentos das pessoas ali. Porque se Deus falou que você vai ir para lá e você tem uma palavra de Deus, você já tem que viver hoje como se isso já fosse uma realidade, porque trabalhando. Então, Deus vai me colocar no ambiente eclesiástico de uma igreja, você pastor ou você ministro, você tá se capacitando, já fez teologia, tá trabalhando, né? Porque se isso é uma palavra de Deus, você tem que se posicionar como se aquilo fosse uma realidade hoje, mas tem que ralar, tem que viver, tem que fazer acontecer. Como se aquilo, né? Você tem que construir a arca, né? Noé saiu, Noé não ficou ali. Deus falou, vai chover. O que é a primeira coisa que ele fez? Vamos trabalhar, porque eu tenho que fazer a arca, né? Se Deus falou, vai acontecer, vou fazer. Fez a arca, ainda esperou, a chuva veio e é isso aí, você tem que fazer acontecer. E aí, o que acontece? A gente continua aqui a partir do versículo 5 e vamos ler a partir do versículo 6. Como que eu sei se a minha fé é verdadeira? Como que eu sei? A primeira coisa, a gente vai lá pro versículo 6 antes de falar um pouquinho do versículo 5, porque o versículo 5, ele na verdade é a prova do versículo 6. Então, o versículo 5, ele coloca a prova de que o versículo 6 explica. A gente já vai entender isso aí. Olha o que ele diz no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Isso aqui é muito importante. Olha que interessante. Quando você pergunta para uma pessoa e pergunta se você acredita em Deus, a pessoa claro que vai falar. Dificilmente você vai encontrar alguém, pode ser, você encontre algum ateu, mas a maioria das pessoas que a gente encontra vai dizer, não, claro que Deus existe. Então, o que esse versículo 6 está dizendo aqui? A maioria das pessoas creem que Deus existe. Só que aqui o que ele está falando, esse crer aqui não é esse sentimento ou esse pensamento de que, não, eu creio que existe um Deus. Esse crer que ele existe, que se aproxima, precisa crer, ele está falando sobre uma confiança onde a sua vida é moldado por essa fé de que Deus existe. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você está passando por um momento muito difícil, seja alguma notícia ruim, seja um momento financeiro, seja alguma coisa que está abalando a sua vida, está te deixando preocupado, não está fazendo você dormir. Se você crê que Deus existe, não é que você não vai ficar triste ou não vai ficar preocupado, mas aquilo não vai tirar sua paz, não vai abalar o seu mundo, porque você olha para as circunstâncias e aí você crê que Deus existe, sabe que ele existe, sabe que ele é soberano, sabe que ele criou todas as coisas, como a gente já leu aqui, sabe que ele é dono da história. Então, mesmo diante das situações, eu não vou ser abalado, eu não vou ser, digamos assim, perder a fé, eu não vou ficar num estado, sabe, de situação onde acabou a minha vida, acabou tudo. Então, quando nós falamos que as pessoas precisam crer que ele existe, essa palavra crer é nesse sentido de uma confiança, sabendo que não importa o que aconteça, eu sei que Deus está direcionando todas as coisas. Porque eu posso olhar para as situações e deixar com que as situações digam como eu vivo, e não olhar para Deus e dizer como eu vou viver. Então, vamos supor que você, vou dar um exemplo, tá? Você ganhou um dinheiro a mais num mês, seu salário aumentou. Por você ter um salário maior, agora você pensa, eu posso gastar mais, eu posso comprar mais alguma coisa. Então você está dizendo, olhando para aquela situação, e aquela situação está ditando como você vai viver a vida. Agora, se eu tenho um dinheiro a mais, eu olho para Deus confiando de que Ele vai poder me dirigir nesse novo momento, me dizendo como gastar aquele dinheiro de uma forma mais sábia ou de uma melhor forma. Então, quando nós falamos sobre crer que Ele existe, não é só simplesmente assim, não, Deus existe, eu creio nele. Não, não. Esse crer molda a forma como eu vivo. Esse crer molda as minhas atitudes, as minhas decisões, até molda a forma de como eu gostaria de me sentir, porque diante das situações eu posso me sentir abalado, posso me sentir triste, mas eu olho e falo, Deus, eu sei que eu tô triste, mas como eu creio no Senhor, não só que o Senhor existe, mas a confiança de que o Senhor está sobre a minha vida, regendo todo o universo, eu quero que mesmo diante desse meu sentimento, daquilo que eu penso, dizer que eu vou viver de forma diferente. E aí, ele diz aqui no final, que recompensa aqueles que o buscam. E aí, olha só, que interessante, né? Quando nós falamos de fé, nós normalmente estamos falando sobre algo, né? Eu creio que algo vai acontecer, eu creio que eu vou receber. Então, nós pegamos a nossa fé e colocamos a nossa fé com uma motivação sobre uma recompensa. Nós fazemos isso, nós vivemos assim. Só que o que Deus está falando é o seguinte, ele está dizendo assim, olha, a recompensa de ter fé não é a resposta daquilo que você quer. Vou dar um exemplo, né? Eu quero comprar uma casa, ganhar um carro, mudar de celular, né? Uma
cura. Então eu gero em fé, eu falo, eu tenho fé de que Deus vai fazer, e eu fico esperando que a recompensa da minha fé é a execução daquilo que eu quero. É ter o carro, é ter a casa, é ter a cura. Só que Deus está falando o seguinte, olha, não. A recompensa da sua fé é eu mesmo. A profundidade de vida em mim é a recompensa da sua fé, não aquilo que você espera. Então, se a pessoa ela tem fé, achando que ela vai ganhar uma casa, ou um carro, ou, não sei, a cura de alguma coisa, o que Deus está falando o seguinte é falar, olha, a sua fé, a confiança em mim, aqueles que se aproximam de mim e creem no sentido de confiam, isso muda a forma de você viver, de que eu existe, a recompensa disso sou eu mesmo. É um relacionamento maior comigo, é uma profundidade maior de um relacionamento comigo. Eu talvez não responda a sua casa, talvez não te dê o carro, não te dê a cura, mas a sua recompensa não é a busca por isso. Então olha como a gente tem dentro do nosso, até da nossa cultura, do nosso imaginário, um tipo de fé que é uma fé de troca, onde eu quero crer muito que vai acontecer, então eu penso muito sobre aquilo, eu declaro, eu tenho uma fé positiva, eu começo a pensar e eu começo a viver. Isso, gente, é superstição. Isso é uma superstição, é um movimento de uma fé falsa, porque a fé não está na força que você deseja receber aquilo que você quer. A fé está nessa busca de ter mais de Deus, independente de que eu receba aquilo que eu quero ou não. Então Deus está falando, ó, se você tem fé verdadeira, você vai me ter como recompensa. Você não vai ter outras coisas além de mim. Pode ser que eu responda, pode ser que não, mas a recompensa da sua fé, de confiar em mim, sou eu mesmo. Então a fé, ela tem que ser um movimento de ter mais de Deus e não desejar mais alguma coisa e não receber mais alguma coisa. Se a resposta da nossa oração é a gente falar, eu recebi porque eu tive fé. Não, Deus até pode ter te abençoado, mas a sua fé, ela tem uma recompensa que é o próprio Deus. Isso é interessante porque acaba com qualquer tipo de superstição, porque aí eu começo a desejar mais a Deus e confiar mais a Deus por Ele mesmo e não por aquilo que Ele pode me dar. Essa é a fé verdadeira. Então, quando nós olhamos para isso, também a gente olha, por exemplo, para Noé. Noé creu na palavra de Deus e executou. Ele não ficou passivo esperando, não, eu tenho fé que Deus vai me dar, mas eu vou ficar sentado aqui porque a minha fé é muito grande e Deus vai fazer acontecer. Não, é para executar, é para fazer. E pode ser que Deus dê, pode ser que não, mas não importa, porque a recompensa, o final da história é ter mais de Deus. É isso que está falando, que a recompensa, aqueles que o buscam, sou eu mesmo. Eu sou o próprio Deus que vai me encontrar, recompensar aqueles que têm confiança em mim. E só uma interessante, ter fé não quer dizer que você não vai ter dúvida, porque as pessoas também olham para isso e falam assim, não, você não pode duvidar, você precisa crer que você vai ganhar, que você vai receber, que você vai ter. Gente, fé não é a ausência de dúvida. Fé é andar mesmo com dúvida, porque eu estou andando sobre a palavra de Deus. É tipo Deus chegar para você e falar assim, meu filho, minha filha, você é alguém que é filho, eu te adotei. E aí você não tem esse sentimento. Você não sente isso, você não imagina, você não consegue viver assim. Você tem dúvida de que você quer filho, mas você começa a viver como um filho vive, como uma filha vive. Como que um filho de Deus vive? Eu tenho dúvida se eu sou filho de Deus, eu não tenho certeza, mas se Deus falou, eu vou viver assim, mesmo eu tenho dúvida. Como que um filho vive, como uma filha vive? Então eu vou viver dessa forma, mesmo duvidando. Então, fé não é a ausência de dúvida, fé não é não duvidar sobre aquilo que Deus falou, mas é fazer e executar, mesmo na dúvida daquilo que Deus falou. E aí, olha que interessante, voltamos para o versículo 5, né? Deus vai recompensar aqueles que o buscam. E aí, olha o que aconteceu com Enoque. A fé, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou o quê? A morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho, por causa da fé dele, como a gente já falou, de que tinha agradado a Deus. Qual que é a nossa maior recompensa? Nossa maior recompensa, como eu falei, é encontrar com Deus, mas mais do que isso. A fé que nos move em ter mais de Deus, que nos move uma vida de confiança em Deus, apesar dos sentimentos, que me move numa vida onde eu decido as coisas baseado na palavra de Deus, me leva para uma vida onde a morte não vai me alcançar, onde eu vou me encontrar com Deus. Então Enoque é o exemplo do versículo 6. Se o versículo 6 é confiar em Deus e me achegar e nessa forma eu agrado a Deus e eu recebo uma recompensa, aí olha o que aconteceu com Enoque. A fé de Enoque fez com que ele
fosse vitorioso sobre a morte se encontrasse com Deus. Então Enoque é um exemplo da nossa recompensa. Qual que é a recompensa que eu e você teremos numa fé verdadeira, confiando em Deus? É saber que a morte não vai ter vitória sobre a nossa vida e que nós nos encontraremos com Deus. Essa é a fé verdadeira, é isso que a fé verdadeira nos move a uma vida de confiança em Deus, de decisões baseadas na palavra de Deus e executando coisas a partir daquilo que Deus disse e sabendo que aquilo que está no futuro, que ainda não aconteceu, é tão certo que vai acontecer da mesma substância, do mesmo fundamento. Eu tenho o decreto, eu tenho o direito, eu tenho o documento, que é o que, gente? A recompensa de que eu estarei com Deus e a morte não vai me vencer. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ver a Deus, porque quando nós confiamos nele, nós nos encontraremos com ele, a morte não terá vitória sobre a nossa vida. É isso. Você percebe que tão pouco versículo aqui, nós já temos um conteúdo riquíssimo sobre a nossa fé e entendendo qual é a fé verdadeira. Isso é muito importante para a gente entender que aquilo que nós cremos pode mudar a nossa vida completamente e aquilo que nós cremos faz com que a gente tenha a recompensa verdadeira, que é se encontrar com Deus. Não é um sentimento, não é aquilo que eu vejo, mas é uma convicção. Da mesma substância de quando nós nos encontraremos. É tão certo que a gente vai se encontrar com ele, que a gente já pode viver feliz da vida hoje. É a mesma substância, é tão certo que a gente vai se encontrar com ele e vencer a morte, que eu posso viver essa vitória hoje, essa felicidade hoje. Eu estarei com Deus e a morte não terá vitória sobre a minha vida. Isso é andar por fé. Se essa palavra falou com você, que isso mude a forma como você vive os seus dias e compartilhe com alguém que você acha que faz sentido. Comenta aqui embaixo, dentre as partes aqui, qual foi aquilo que mais chamou a atenção, que mais Deus falou com você. Então eu quero te pedir para curtir, se você não segue aqui o canal, segue, a gente vai ter outros episódios com Bíblia na Pele aqui para você e eu te vejo no próximo vídeo.